No final de semana, eu perguntei para vocês se a pessoa que já teve uma crise convulsiva ao longo da vida, se ela poderia ser considerada uma pessoa com epilepsia. A grande maioria acertou, falou que não pode ser considerada. Então, neste mês de março, que é um mês dedicado à conscientização da epilepsia, eu fiz este vídeo para vocês se interarem mais sobre o assunto. E se precisar tirar qualquer dúvida, eu vou ficar à disposição de vocês. Inicialmente, a epilepsia é um distúrbio neurológico crônico caracterizado por crises epilépticas, né? Então, a crise epiléptica ela é a manifestação clínica da epilepsia, mas não necessariamente quem tem uma crise, ela tem epilepsia, né? Essas crises epilépticas no paciente com epilepsia, ela tem intervalos variáveis, né? Uma hoje, uma daqui a 5 dias, uma daqui a 7 dias, uma daqui a um mês. Para você dizer se a pessoa tem epilepsia ou não, a gente primeiramente precisa de definir duas coisas. O conceito de crises provocadas e crises não provocadas. O que seria isso? As crises provocadas são aquelas crises que acontecem quando existe um substrato fisiopatológico, quando existe um insulto ao cérebro agudo que está favorecendo ao aparecimento destas crises. Exemplo, paciente sofreu um traumatismo craniano, paciente sofreu um sangramento intracraniano, um AVC hemorrágico, ele está com uma infecção do sistema nervoso, com uma meningite, ou condições sistêmicas como uma hipoglicemia, uma desidratação, uma febre, intoxicação por drogas, ou um paciente etilista que está em abstinência alcoólica. Tudo isso pode gerar crises nesse paciente e são ditas crises provocadas. As crises não provocadas são aquelas crises que acontecem na ausência de um insulto agudo ao cérebro. Se investiga esse paciente, ele não tem nenhuma situação, nenhuma condição que está gerando a crise. Então, o paciente epiléptico é aquele que tem duas crises, pelo menos no intervalo de mais de 24 horas. Agora, crises não provocados, ou seja, crises que não têm um substrato, alguma coisa que está favorecendo o aparecimento de crise naquela ocasião. Então, mais de duas crises não provocadas em mais de 24 horas. Já outra situação são aqueles pacientes que têm crises provocadas e eles têm uma alta chance, mais de 60%, de ter crises ao longo da vida nos próximos dias ou meses, enfim. Então, esses pacientes que têm uma crise provocada e uma chance maior de 60% de ter uma nova crise, eles também são considerados epilépticos. Uma vez que esse paciente tenha crise, o médico, através da história clínica e dos exames, ele vai tentar identificar qual a síndrome epiléptica que esse paciente tem, qual o tipo de crise que ele tem. Então, existem vários tipos de crises. Temos as crises focais e as crises generalizadas. Então, aí que entra a convulsão. A crise convulsiva, também chamada crise generalizada tônico-clônica, é um tipo de crise do tipo generalizada. Todo o cérebro está sofrendo. Existe uma alteração na atividade elétrica cerebral em todo o cérebro. Então, esse paciente ele tem uma crise chamada crise generalizada tônico-clônica, que é a famosa convulsão. Mas existem outros tipos de crises generalizadas, por exemplo, as ausências, né, que é aquela que o paciente tem uma parada, ele não tem aqueles movimentos abruptos como a crise convulsiva tônico-clônica, mas ele tem aquele movimento que ele fica parado, de olhos arregalados, perde a interação, e esse tipo de crise também é um tipo de crise generalizada. E existem aquelas crises que são as crises focais, ou seja, existe uma alteração no cérebro, em uma determinada parte do cérebro, em que há uma alteração da atividade elétrica cerebral exatamente só naquela área. Então essas crises são mais sutis, né? Geralmente são mais sutis, e a manifestação clínica dessas crises vai ser conforme o local, o foco epileptogênico, o foco de onde vem a crise. Então, por exemplo, se é uma crise na área motora, uma crise na área sensitiva, esse paciente vai ter fenômenos motores, fenômenos sensitivos naquela área correspondente do cérebro. O paciente tem uma epilepsia do lobo occipital, então é uma parte do cérebro responsável pela visão. Então ele pode ficar enxergando alguns pontos luminosos no campo visual, e isso já é a crise epiléptica. Né? Pacientes que têm alteração no lobo temporal, né? Eles podem ter uma manifestação caracterizada, por exemplo, como um mal-estar epigástrico, um mal-estar na região do estômago, ou então alteração do cheiro, um cheiro estranho, um cheiro desagradável, e depois ter alterações comportamentais, né? Então tudo isso são crises
focais, né, que às vezes algumas crises focais elas podem generalizar, mas às vezes elas ficam só como crises focais. Então é importante identificar se esse paciente tem uma crise focal ou generalizada e de que parte do cérebro é. Por que isso? Porque o tratamento clínico ele vai depender muito dessa situação, de qual tipo de crise, se é focal, generalizada, de que parte é do cérebro. Então, geralmente é comum o médico pedir exames complementares, né, como o eletroencefalograma e a ressonância magnética do encéfalo, porque ele vai conseguir identificar se existe uma alteração da atividade elétrica cerebral difusa de todo o cérebro, uma crise generalizada, ou se é uma crise focal e de que parte do cérebro essa crise focal é proveniente. Por quê? Porque as medicações usadas em epilepsia, elas mudam para os tipos de crises. Então, tem medicações que são mais para as crises generalizadas, outras são mais para as crises focais. Você vê as condições do paciente, homem, mulher, idade, alterações sistêmicas. Então existem várias medicações e cada medicação é específica, né? Então nós temos a fenitoína, o fenobarbital, a carbamazepina, o ácido valproico, a levetiracetam. Uma vez que fez o diagnóstico de epilepsia e o tratamento é iniciado, esse paciente ele tem que aderir bem ao tratamento, porque ele pode levar uma vida normal, com qualidade de vida, desempenhar suas funções, né? Agora, alguns pacientes, e isso é importante, eles podem se tornar refratários ao tratamento clínico, né? E quando que isso acontece? Quando esse paciente já está com mais de 2 medicações na dose máxima tolerada, esses pacientes eles possuem crises chamadas crises refratárias, né? Que o tratamento clínico não funcionou. E principalmente naqueles pacientes com uma epilepsia focal, onde você tem, por exemplo, uma displasia cortical, um cavernoma, alguma alteração no cérebro que está gerando aquela crise focal, esses pacientes eles se beneficiam muito da cirurgia. Inclusive, eu já fiz um vídeo para vocês falando sobre as cirurgias da epilepsia, tá aí recente, é só procurar que vocês conseguem visualizar. Então, esses pacientes que têm epilepsia focal e que você consegue identificar a causa e que são refratários ao tratamento clínico, eles se beneficiam muito do tratamento cirúrgico. Então, cada caso precisa ser avaliado. É um trabalho conjunto entre neurologista e neurocirurgião. E com isso o paciente ele consegue retomar as suas atividades, ter uma qualidade de vida e principalmente ter um controle das crises, certo? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só me mandar um direct. Um abraço.